Olá pessoal, bem-vindo à parte 2 da série de conceitos de programação. Hoje vamos continuar falando sobre as definições importantes com conceitos de hardware e software. Na segunda parte começaremos a falar sobre o que é lógica de programação, então vamos começar. Lógica de programação diz respeito à forma como a pessoa que trabalha com programação escreve uma solução ou um algoritmo utilizando as linguagens de programação no mercado. De um modo geral, é como se ela fosse um passo a passo para a execução de uma tarefa, que seria um algoritmo, usando para isso uma língua, que é uma linguagem de programação, a fim de codificar como ela deve ser realizada. A lógica de programação é o que queremos fazer, sendo organizado em passos, ou seja, uma sequência lógica, como um algoritmo, que será descrito formalmente em uma linguagem de programação. A lógica de programação sozinha não adianta, se você não tiver como expressá-la, e isso é possível por meio das linguagens de programação. Agora vamos ver o que é uma máquina virtual, também conhecida como Virtual Machine, as VMs. É um programa que imita um ambiente computacional e executa sistemas operacionais e aplicativos como se fosse uma máquina física, pois cria uma camada de virtualização que vai permitir rodar no sistema operacional dentro do outro. Há uma importante categoria de VMs feita para computadores fictícios, com uma finalidade específica. Exemplos: JVM, que é a Java Virtual Machine, utilizada pela linguagem Java; PVM, que é o Python Virtual Machine, utilizada pela linguagem Python; e CLR, que é a Common Language Runtime, utilizada pela linguagem C#. Memória é o componente que permite leitura e ou gravação de dados. A memória RAM e a memória ROM, consideradas as memórias principais do computador. Vamos começar falando sobre a memória RAM. A memória RAM é utilizada para armazenar dados e programas que irão ser utilizados durante o período de uso do computador. É uma memória volátil, ou seja, ao desligar o computador, a memória se apaga. Um exemplo de uso de memória RAM é quando se está com aplicativos ou programas abertos, eles estão utilizando a memória RAM. Agora vamos falar sobre o que é a memória ROM. Memória ROM é onde estão armazenados pelo fabricante do computador o programa de inicialização da máquina, que é chamado também de BIOS, Sistema Básico de Entrada e Saída. É uma memória não volátil, ou seja, seu conteúdo se mantém mesmo quando o computador estiver desligado. Um exemplo de programa gravado na BIOS é a lixeira. Memória RAM versus memória ROM. A memória RAM permite leitura e gravação, já a memória ROM só permite leitura. Portugal é uma pseudolinguagem de programação e seu objetivo é obter uma notação para algoritmos e é utilizada para definir, criar, desenvolver e documentar um programa. Observação: o Portugal não tem o objetivo de criar mais uma linguagem de programação. Agora, o que é um programa? É uma sequência de instruções não ambígua e finita em uma linguagem de programação, que serve para resolver problemas determinados. Exemplos: Word, Excel, PowerPoint, entre outros. E o que é programação? É a formalização de um algoritmo em uma determinada linguagem de programação, segundo suas regras de sintaxe e semântica, de forma a permitir que o computador possa entender a sequência de ações. Sistema operacional é um software base que fica entre o hardware e o software para fornecer suporte às aplicações, ou seja, ele funciona como uma ponte que faz a comunicação do hardware com o software. Exemplos de sistemas operacionais: Windows, Linux e macOS. Software versus hardware. Primeiro começaremos pelo hardware. Hardware é a parte física do computador, ou seja, são os componentes de entrada e ou saída. Exemplo: mouse, teclado, placa-mãe, monitor, etc. Agora, o software é a parte lógica do computador, ou seja, são os programas. Exemplo: Word, Excel, PowerPoint, entre outros. Agora, o que são o ULA e o C? O ULA e o C pertencem ao processador. A ULA ela é responsável pela realização de todas as operações lógicas e aritméticas no computador, ou seja, todos os cálculos são realizados pela ULA. Agora, a UC, unidade de controle, é responsável pelo controle de todos os elementos do computador e dos periféricos. É a unidade de controle que vai determinar quais cálculos serão realizados pela ULA. Variáveis. Variável é um identificador que, como sugere o nome, possui o conteúdo variável durante
a execução de um algoritmo ou programa. Podemos associar uma variável a uma posição de memória, ou seja, um endereço, que poderemos armazenar ou guardar neste endereço qualquer valor do conjunto de valores de um tipo básico associado a ela. Uma variável pode assumir vários valores diferentes ao longo da execução do programa, mas em um determinado momento possui apenas um valor. São unidades básicas de armazenamento das informações a nível de linguagem de programação. Os tipos de dados e variáveis utilizados dependem da finalidade dos algoritmos, mas podemos definir alguns pelo fato de serem largamente utilizados e implementados na maioria das linguagens. Vou dar um exemplo de tipos de variáveis. Tipo inteiro. Tem um int, short int, long int, dependendo da linguagem de programação e do tamanho da própria variável. É qualquer número inteiro negativo, nulo ou positivo. Exemplo, -2, -1, 0. Operações que podem ser realizadas: soma, subtração, multiplicação, divisão inteira, resto e comparações. Também temos o tipo real, também conhecido como float ou double, dependendo do tamanho. O float tem até 32 bits e o double até 64 bits. É qualquer número real, negativo, nulo ou positivo. Exemplo, 2.5, 3.1. Operações que podem ser realizadas: soma, subtração, multiplicação, divisão exata e comparações. Tem também o tipo caractere, também conhecido como char. É qualquer conjunto de caracteres alfanuméricos. Exemplo, A, B, abacate. Operações que podem ser realizadas: comparações. Vamos falar sobre as constantes. Como sugere o nome, uma constante é um identificador que armazena um valor fixo e imutável durante a execução de um algoritmo ou programa. Podemos associá-la a uma posição de memória, endereço que tem um conteúdo fixo. Alguns exemplos de tipos de constantes: texto ou cadeia de caracteres, também conhecido como string. Uma variável deste tipo poderá armazenar uma cadeia de caracteres de qualquer tamanho. Caso seja imprescindível para o entendimento, pode-se acrescentar entre parênteses a quantidade máxima de caracteres. Os textos deverão ser representados sempre entre apóstrofes, para que não se confunda com os valores numéricos, pois o inteiro 5 é diferente do texto 5. Coloquei um exemplo de uma variável ou constante chamada texto, podendo conter até 10 caracteres. Duas observações. Quando se fala variável desse tipo, é no genérico. Uma variável e uma constante, a diferença entre elas é o fato do valor variar ou não. Então, poderia-se falar que uma string pode ser uma variável ou uma constante. Geralmente, a variável é referenciada com a palavra var e a constante pela palavra const. Vai variar da linguagem. Tem linguagens como, por exemplo, JavaScript, que se pode colocar uma variável como let. Mas, basicamente, variável e constante, ambas são posições de memória. Diferença entre elas, o fato de variar ou não. Outra observação, com relação a números declarados como string. Em que situações que isso acontece? Quando eu vou utilizar um valor numérico no qual não vou realizar nenhum tipo de cálculo, como por exemplo, vou só informar uma idade de uma pessoa, ou um ano, então eu não realizarei nenhum tipo de cálculo. Eu posso declarar esta variável ou constante como string. Agora, se eu for utilizar uma variável, por exemplo, quantidade de horas, e eu vou somar essas quantidades de horas, aí eu declaro como inteiro. Agora vamos falar sobre o tipo lógico, o boolean. É um tipo especial de variável que armazena apenas os valores V e F, onde V representa verdadeiro e F representa falso. Exemplo, e, ou e não. Operações que podem ser realizadas, verdadeiro ou falso. Enfatizando sobre variáveis e constantes, eu deixei por escrito a comparação entre elas. Eu fiz duas observações. A primeira observação é que ambas são posições de memória. A diferença entre elas é que a variável muda o seu valor, já a constante não.
Em outras palavras, a variável solicita que seja informado um valor para ela durante a execução do programa, já a constante te dá uma informação que em nenhum momento do código será trocado o seu valor. Segunda observação. Os exemplos dos tipos de variáveis e tipos de constantes é só para exemplificar, ou seja, ambas podem ser qualquer um dos 5 tipos apresentados aqui. Por exemplo, o valor de π é um número real e uma constante. E a variável casado, que terá como resposta um verdadeiro ou falso, é um tipo lógico. A diferença entre as duas não é o seu tipo inteiro, real, caractere, texto ou lógico, mas sim o fato de ter o valor fixo ou variável. Alguns exemplos de variáveis: x, y, soma declarados como inteiro, percentual declarado como real, nome declarado como string, sexo declarado como caractere, aprovado e ativo declarados como lógico. O valor das variáveis poderão ser alteradas durante a execução do código. Independente da variável vir com o valor inicial ou não, no decorrer do código, por ela ser uma variável, ela poderá sofrer qualquer tipo de alteração. Agora vamos continuar. Agora eu vou falar sobre alguns exemplos de constantes. Ano declarado como inteiro, valendo sempre 2024. π declarado como real, que equivale a 3.1415. Despedida declarada como string, valendo obrigado, volte sempre. Sinal declarado como caractere, valendo asterisco. Ativo declarado como lógico, valendo verdadeiro. Os valores já informados no código e que em nenhum momento poderão ser modificados. Então, eu reforcei aqui em relação ao valor. Só a variável poderá sofrer alteração. A constante, não. Bom, pessoal, esse é o final da segunda parte da série Conceitos de Programação. Se você perdeu a parte 1, no qual o tema foi Definições Importantes, parte 1, não deixe de conferir. Eu vou deixar o link aqui na descrição. No próximo vídeo, vamos começar falando sobre as linguagens de programação. Qual o seu funcionamento, surgimento, evoluções e algumas curiosidades sobre ela. Obrigado por assistir este vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!